Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 638 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das entrevistas, das lives, da perspectiva que nós temos analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente da nossa Constituição e do Estado Democrático de Direito, indique a uma amiga, um amigo, é muito fácil, né? Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é o sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize com vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? Lembro também, nós criamos, eu gosto muito da estrutura do clube de membros, né? Uma coisa muito legal, muito bacana que nós criamos, e eu gosto muito de fazer um material exclusivo para lá. Clique e tem todas as informações. Tenho certeza que vocês vão gostar. Lembro que no Twitter vocês podem seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos tem 3 cursos que dialogam entre si, que me parecem muito interessantes. História do fascismo, história da ditadura militar no Brasil, história política das constituições brasileiras. Eles acabam dialogando entre si e também, na minha leitura ao menos, facilita a compreensão desse momento tão complexo que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? Lembro também que para desanuviar é uma coisa bastante diferente, vocês podem dar uma espiadinha, vocês vão gostar, tenho certeza, no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Bem, passei todo o noticiário, acompanhei, vendo tudo logo desde manhãzinha, e acho que a questão, eu queria destacar primeiro um ponto importante, que é a quebra de sigilo da Ana Vale, né, segunda mulher do Bolsonaro. Isso é muito importante, porque o quebra de sigilo vai de 2005 até agora, 21. E essa senhora era gerente das rachadinhas da Orcrim, da organização criminosa Bolsonaro, quando foi mulher dele. E ela coordenava primeiro a Orcrim, desviando o dinheiro do gabinete de Carlos, depois do gabinete de Flávio. Até o momento, em 2008, tem a separação, e aí o Bolsonaro vai transferir essa função da sua organização criminosa para Fabrício Queiroz. Então, o que importa em relação a essa senhora, que durante o casamento, 10 anos de casamento, de forma fantástica, comprou 14 imóveis, quase um verdadeiro prêmio Nobel de Economia, essa mulher fantástica, né? Como ela é uma coisa incrível, 14 imóveis em 10 anos, que dá mais de um imóvel por ano, só que os rendimentos dos dois não criam, é impossível, não há possibilidade mínima que explique que legalmente pudesse ter essa grande expansão imobiliária. Então, ela também está vinculada a lobbies, que envolve, por incrível que pareça, a questão da pandemia de fornecimento de vacinas, medicamentos, equipamentos, etc., ao Ministério da Saúde, e foi pedido, solicitado pelo senador Alessandro Vieira, quebrar o sigilo dessa senhora. Então, isso é um fato muito importante, porque ao analisar entre 2005 e 2008, esses 3 anos, quando ela ainda estava casada, porque vai até 2021, vai pegar mais elementos para a rachadinha lá do Bolsonaro, informações que vão subsidiar certamente um processo que no futuro vai colocar o criminoso Jair Bolsonaro na cadeia. Então, isso é muito importante, né? Há um fato também das pesquisas que mostram como que as pessoas têm a percepção, 69% na pesquisa Datafolha, de que a situação econômica piorou, né? E as pessoas estão muito pessimistas num momento extremamente difícil, porque não vê insegurança, não há governo, não há projeto, não há plano, não há nada. E o presidente continua flanando, e nós vamos daqui a pouco entrar nesse assunto. Há um outro fato muito importante, antes de entrar na questão central, que é o atentado contra o consulado da China na quinta-feira à noite da semana passada, no Rio de Janeiro. Eu não entendo, porque até hoje, até o momento, o governo brasileiro oficialmente não publicou nenhuma nota de repúdio e dizer, junto ao consulado e à embaixada da China, que está realizando as investigações necessárias. Isso é um ato grave, um ato terrorista. É natural que isso ocorra entre os bolsonaristas, sim, eles são fanáticos criminosos, é gente perigosa à ordem pública, e eu já cantei a bola. Se esse homem estiver na presidência da República, ele vai ensanguentar o processo eleitoral e vai ter morte, porque eles vivem da violência. A violência para eles, para os nazifascistas bolsonaristas, é parte da política, dentro da patologia dos fanáticos criminosos que seguem o genocida. Então, isso é importante. Essa questão, o Itamaraty não soltou uma nota, o governo brasileiro não soltou uma nota, algo assim inaceitável. Nós não podemos deixar que isso passe em branco, porque senão o que vai ocorrer, isso vai abrir
um precedente que daqui a pouco vão começar a jogar bomba, granadas, atirar morteiros em embaixadas e consulados. E mais ainda, quando a questão da eleição, do processo sucessório de 22 estiver já mais quente, mais animado, né, com a apresentação de candidatos, começar a ter morte de candidatos aqui no Brasil. Isso é intolerável, isso não pode ocorrer em hipótese nenhuma, né? Então, é necessário uma ação dos poderes constituídos. E o governo brasileiro sequer pediu desculpas à embaixada da China do atentado no consulado no Rio de Janeiro, o atentado terrorista, certamente feito por um bolsonarista. Por quê? Porque o Bolsonaro fomenta os ataques, essa sinofobia, ataques violentos contra a China. O Bananinha, seu filho, pobre coitado, mas que 1.600.000 pessoas em São Paulo votaram nesse beócio, né? Quantas vezes não fomentou também o ódio à China? Portanto, é necessária apuração rápida. Essa situação é muito grave. Um fato importante, agora é que o Bolsonaro vai discursar, vai ser um desastre, vai atacar, certamente, vai mentir, vai, sobre o meio ambiente, certamente vai falar absurdos sobre a questão indígena ainda e sobre a pandemia. Né? É bom lembrar, houve um fato, e está aí em todos os lugares a foto, né? Só pode ir café, restaurante, academia, locais fechados em Nova York se você tem um atestado de vacinação. E o criminoso, o Bolsonaro, não tem. E fez questão com orgulho, olha a que ponto chega a marginalidade de Bolsonaro e sua caterva, porque se passasse a polícia, levava toda aquela turma preso lá em Nova York. Né? Que pessoas, gente feia, perigosa, a ordem pública, né? Traidores da pátria, eles estão lá comendo um pedaço de pizza na calçada. Só faltou sentar na sarjeta e fazer assim. Só faltou isso. A marginalidade estava ali. Algo inacreditável. Inacreditável, inaceitável. Correu ali, com a maior tranquilidade. Eu não entendo como é que essas coisas se repetem. Né? E quem estava lá não era o Bolsonaro, era o presidente do Brasil. A desmoralização para nós, né? Aquela quebra de decoro, a humilhação, aquele corre-mundo. Que chefe de Estado, ou chefe de governo que está na Assembleia Geral, que estava comendo na rua, na calçada, comendo um pedaço de pizza. É inacreditável, só ele. Né? É algo assim, ele rebaixou a presidência da República à sua altura. Não foi ele que ascendeu, é o entorno que desceu, que regrediu. Uma coisa assim inacreditável. Fato, gosto. E ninguém quer falar com ele. Teve o Boris Johnson, teve um breve encontro, esse Boris Johnson, acho que não sabe, né? Foi mais informado, foi perguntar para o Bolsonaro se já tinha sido vacinado, ele já dizendo que tinha tomado 2 vacinas, que a vacina produzida no Reino Unido é ótima, e o Bolsonaro não tinha tomado vacina nenhuma, né? A informação ali precisa melhorar. Agora, ele vai se encontrar, porque ninguém quer se encontrar com as pessoas, têm medo do Bolsonaro sair numa fotografia, pega muito mal, porque hoje somos um Estado pária, porque o marginal é o presidente da República, um genocida, como o mundo já o conhece. Ele vai se encontrar com o presidente da Polônia. A Polônia é um país que passou por situações terríveis. É bom lembrar que, na segunda metade do século XVIII, ela é partilhada em 3 partes, parte para a Prússia, para o Império Austro-Húngaro, e para a Rússia, e só retoma a sua autonomia em 1919, com o Tratado de Versalhes. E naquelas circunstâncias que se recortam um mapa da Polônia até o corredor, daí vem a expressão corredor polonesa, até o porto de Danzig, que hoje é Gdansk, né? E tem vida independente tão curta, 20 anos, até 1939, quando começa a guerra, 1º de setembro de 1939. Pouco antes, em agosto, cerca de 10 dias antes, foi feito o Pacto Germânico-Soviético, que já tinha sido acertado entre os 2 países a partilha da Polônia partilhada. Portanto, aí vem a guerra, os campos de concentração que a Alemanha nazista se instalou na Polônia, vamos levar Treblinka, Auschwitz, etc., uma coisa horrorosa, né? Tudo aquilo montado pela Alemanha nazista. Termina a guerra, imagina a tragédia da Polônia, tal, ela volta a existir como país, como Estado, né? Se constitui o Estado polonês, porém sob o controle da União Soviética, né? Fazia parte ali do bloco socialista, do mundo socialista. Depois, com a luta operária, especialmente na antiga Danzig, Gdansk, depois nos estaleiros, com a fundação do Solidariedade, né? Começa a luta, então, de autonomia sindical, isso nós já estamos indo lá para o final dos anos 70, início dos anos 80, e
aí depois vem a queda do socialismo real, né? Com a queda do Muro de Berlim em 1989, e a Polônia, então, começa a sua construção democrática. A Polônia, portanto, a democracia polonesa é muito jovem, tem que ser destacado isso, né? Lembrar também que, veja como é que é a história, nos anos 30, a Constituição nossa, aqui do Estado Novo, de 1937, é chamada polaca, porque é a cópia da Constituição polonesa dos anos 30, uma Constituição fascista, né? Na época do ditador fascista, o Piłsudski, que é o ditador lá da Polônia. Então, a Polônia está começando agora, né? Muito recentemente, quase junto com o Brasil, a construir efetivamente uma democracia, e tem passado momentos extremamente difíceis. Agora tem um presidente antissemita, racista, né? Contra a comunidade LGBT, faz coisas pavorosas, tem coisas assim de arrepiar os cabelos. E ninguém quer se encontrar com ele. Ele foi diversas vezes já advertido pela comunidade europeia de atos que ele fez que violam o que é determinado pela comunidade europeia, a questão dos direitos humanos, etc, etc, etc. Portanto, ele é um pária na comunidade europeia, o presidente da Polônia. Quem o Bolsonaro vai encontrar? Justamente o pária da comunidade europeia. É inacreditável. É inacreditável, mas é isso que ocorreu. Isso, em termos de relações diplomáticas para o Brasil, porque Bolsonaro é nada, nós estamos pensando no Brasil, o Brasil se mantém ainda mais isolado. Nós somos um Estado pária, né, mundialmente, encontrando com o presidente de um Estado pária na Europa. Para quê? Que ganha? Nós temos relações econômicas, culturais, alguma coisa que justificasse esse encontro, e nesse momento, claro que não. É no sentido, né, de reforçar para os fanáticos aqui no Brasil, extremistas nazifascistas bolsonaristas, que ele continua com a bandeira do bolsonarismo e tal, que é a bandeira da reação, do antissemitismo, da violência, do ressentimento, do ódio e do racismo, né, como são os nazifascistas bolsonaristas, os ideológicos, cerca de 10% dizem hoje aí do Brasil, de acordo com as pesquisas. Quer dizer, esse encontro com a Polônia, com o presidente polonês, é um verdadeiro desastre e péssimo, mas muito péssimo ao país. Pobre Polônia, né, que tem tão poucos anos de vida independente, imprensada entre dois gigantes, naquela época, Alemanha e União Soviética, uma outra época, Império Alemão, Império Russo, aqui o então poderoso Império Austro-Húngaro ao sul, situação, né? Tudo que passou a Polônia, tantas tragédias, né? Eu admiro muito a Polônia por causa do cinema polonês. Eu lembro nos final dos anos 50, Cinza e Diamante, né? Foi um grande filme que eu digo, assisti aqui no início dos anos 70 em São Paulo, no antigo Cine Biju, na Praça Roosevelt, que é um cinema de arte que dá uma saudade, né? Era uma sala, depois posteriormente vai ter duas salas, uma chamada Sala Sérgio Cardoso, outra sala, e ali nós fomos aprendendo, né? Tantos grandes diretores poloneses, filmes poloneses clássicos que a gente foi assistindo, e a identificação que eu lembro da Polônia, é claro, a primeira coisa é a presença do cinema. Lembro também da derrota do Brasil em 1974, 1-0 gol do Lato. Eles vencem o Brasil na disputa pelo terceiro lugar. Evidentemente, alguém vai falar do Papa, etc. Tal. Esse aí é o óbvio ululante, né? Mas as minhas referências eram a questão lá do cinema, né? Da importância do cinema polonês e a lembrança do futebol né? Lembrar de grandes jogadores que começam a sair antes de cair o muro, né? O que era quase que impossível, era muito difícil. O Boniek, por exemplo, que foi para a Itália, etc. Mas não vamos falar de futebol, que eu gosto muito, nós vamos perder o fio da questão. Então, a Polônia passou por muitas tragédias. Quando você lê as tragédias da Segunda Guerra Mundial, e nesse livro sobre o Pacto Germano-Soviético, outro dia fiz uma menção muito breve aqui, meu Deus do céu, é uma tragédia, a partilha, né? É bom lembrar que o exército nazista desfila, isso em setembro, acho que por volta de, em torno de 15, 20 de setembro de 1939, a guerra tinha começado dia 1, né? Já tinham dominado a Polônia, a parte da Polônia sob controle alemão nazista, a outra União Soviética. E na cidade de Brest, famosa Brest-Litovsk, né? Por causa do tratado da Primeira Guerra Mundial, ali há uma parada conjunta do exército soviético com o exército nazista. Bem, menos de 2 anos depois, a 22 de junho de 41, a Alemanha nazista invade a União Soviética, que nessa época já ocupava uma parte da Polônia, as repúblicas bálticas, uma parte da Bessarabia, etc. Bem, e aí começa a guerra, a parte mais ainda violenta da Segunda Guerra Mundial, que as grandes batalhas foram travadas, né, na Europa continental, né? Estou falando da guerra na Europa, porque na guerra na Ásia ela tem um outro contexto na Segunda Guerra Mundial. E o que interessa, só para não perder o fio da nossa meada, é que a Polônia sofreu, né?
porque a Polônia sofreu um povo sofrido. Né? Claro, agora é aquela questão, você está começando, agora teve eleições há pouco tempo, o presidente quase perdeu. Né? Está se construindo o partido dele, eu estou me referindo à eleição parlamentar. Né? Então, como é que está se construindo a democracia? É um processo muito difícil. Ao invés de o Brasil ficar longe disso, né? Porque não vai também ter interferência na vida interna da Polônia, pelo contrário, o Bolsonaro faz questão de encontrar com o presidente, ele é racista, ele é antissemita, contra a comunidade LGBT, né? Ele está totalmente isolado, ninguém quer saber do presidente da Polônia, somente o Jair Messias Bolsonaro. Agora, eu gostaria, no fim de tudo, eu vou lendo esses horrores, até li uma passagem aqui, não sei se é no Lauro Jardim, do Globo, dizendo que tem um embaixador que diz que quando vai mandar análise para o seu país, né, do que está acontecendo aqui no Brasil, que é algo rotineiro, você faz um relatório, ele fala assim, acho que as pessoas acham, as pessoas imaginam que eu estou bebendo mais que o habitual, porque ele vai apresentando a realidade brasileira e quem está lá fora recebe o relatório e fala, pô, isso aqui né, não deve ser verdade, né? Que é tão louco o que está ocorrendo no Brasil, algo tão louco, né? Algo tão absurdo, né? Mas é a loucura nossa. Eu vou dar um exemplo, então, de um absurdo vendo hoje aqui, passando por tudo aí e tal, passa aqui, passa lá, isso está reproduzido em vários jornais agora, à tarde e em vários portais, como, por exemplo, no Metrópolis, está no UOL, né? Depois Folha, o Globo, Estado. O grande Jair Renan Bolsonaro, uma figura fantástica, né? Com aquela mãe também, já citada anteriormente, uma grande senhora, né? São os tempos que vivemos, nunca vemos um tempo tão baixo em que marginais tivessem no poder como agora. Temos marginais, a divergência, portanto, não é no campo político, né, no campo das ideias de projeto país, não, é gente criminosa, ladra, né, que está no poder. E esse cidadão que usa da influência do pai para desenvolver negócios pouco republicanos, ele gravou um vídeo e eu precisava só saber ter a confirmação. Eu dei uma diagonal muito rápido, posso estar errado, que tenha sido em Rio Preto. Espero que não tenha sido, porque eu nasci em São José do Rio Preto, espero que em Rio Preto não tenha ocorrido esse fato lá. Mas ele está numa loja de armas, né? Esse Jair Renan, ele mostra um local que tem cerca de 10 armas ali e faz um comentário dizendo que está numa loja de amigos, etc. Eu senti até as pessoas um pouco constrangidas, mas deixa isso de lá. Pega a câmera e fala, alô, CPI! Isso. Ou seja, ele associou, e não precisa ser um gênio da raça para fazer essa associação, as armas lá presentes, 10, naquela primeira imagem tinha 10, com a CPI e, ao associar armas à CPI, dá risada, o que ele está querendo dizer? Ameaçando os senadores da CPI de morte. Ou seja, o filho criminoso de Jair Bolsonaro, sendo o filho de Bolsonaro ser criminoso, uma redundância, peço desculpas, mas o filho criminoso de Bolsonaro, Jair Renan, ameaçou de morte os senadores da CPI da pandemia. É exagero? Não é exagero. Nós estamos brincando muito com essa questão da violência. Eu tenho alertado aqui em encontros de muito tempo, meses e meses, desde o ano passado. O Bolsonaro, ele estimula o ódio, o ressentimento e a violência, como se a violência fosse uma espécie de forma particular de fazer política. Não é, a violência está fora do campo da política. Aí já é a guerra, e na guerra não se convive, não há adversários, só inimigos, e inimigos são eliminados. Então, não são adversários, que é outra coisa, que é do campo da política. Note, isso é muito importante, note, e isso é muito importante. Aqui, implicitamente nisso, nessa aparente brincadeira de um beócio, que é esse rapaz, claramente é um estímulo à violência, e isso é muito perigoso, está explícito, né, fazendo com que, olha a CPI, está vendo as armas aí? E dá risada, e diz, alô CPI. É claro o recado, não precisa ser um gênio da raça, particular uma coisa com outra. Armas, a suposta ironia, a piada, o que alguém possa considerar desse beócio, Jair Renan, e os senadores. Pô, é uma relação de uma coisa muito fácil de fazer. Ele está ameaçando de morte os senadores. É isso. E nós estamos vivendo um momento perigoso. E eu tenho sempre muito receio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quantos que não têm suas famílias ameaçadas.
Hoje, um ministro do Supremo, por exemplo, ele tem segurança, eu sei, todos nós sabemos, mas ele toma muito cuidado por onde circula. Com sua família também, sua mulher, seus filhos, suas filhas. Há um receio em relação aos familiares, pai, mãe. Por quê? Porque eles agem dessa forma, igual o criminoso, esse Jair Renan. Eles atiram, matam. Nós estamos tratando com marginais. Lembre-se, Bolsonaro é sócio, foi, porque o sujeito foi executado pela Polícia da Bahia, daí que o verbo está no passado, sócio do Adriano, o capitão Adriano, ele é sócio do escritório do crime. Nós estamos falando, portanto, com marginal. E o filho age como marginal. Isso aqui não tem graça, isso aqui é marginalidade. Está ameaçando de morte os senadores. E o meu medo, e tenho falado isso sistematicamente, é que isso seja levado para o processo eleitoral. Por isso que esse criminoso, o pai, chefe da ORCRIM, da organização criminosa, não pode estar na presidência da República. Nós não podemos ter uma campanha eleitoral que vai decidir a nossa sorte na terceira década desse século, e é tão importante, a todo momento, com medo de violência, com receio que alguém vai ser morto, né? Com ameaças de golpe, disso tudo. Eu fui o primeiro a dizer, e vi agora hoje nos jornais, que, imagina ele na presidência, ele não chega ao segundo turno, não chegará mesmo, que ele tá derretendo, e a economia vai cada vez mais para o buraco, a situação está muito difícil. Imagina esse homem derrotado no primeiro turno, o que ele fará no mês de outubro, novembro e dezembro do ano que vem, aguardando passar a faixa no dia 1º de janeiro de 2003. Nós teremos mais do que um 6 de janeiro, tal qual temos nos Estados Unidos, teremos dezenas de 6 de janeiro aqui. Isso é um perigo. Nós não estamos vendo, o perigo está ali, é tragédia anunciada. Sabe aquelas coisas que você fala, olha, vai acontecer, é necessário tomar cuidado. Ninguém toma. Né? Por isso que o processo de impeachment é condição sine qua non para resolver essa crise. Não há outro caminho constitucional republicano. Claro que ele pode renunciar, mas isso é da esfera privada dele. Né? Mas a questão que se coloca é essa e é muito preocupante. Né? Ou seja, esse rapaz está ameaçando de morte, sim, os senadores. E quem hoje é senador, eu falei do STF, mas agora falando dos senadores, também devem estar muito preocupados com as suas famílias, né? Com eles e com a segurança das suas famílias. E por quê? Porque são criminosos. Nós não estamos tratando com questões de divergências políticas, como gerir a saúde pública, por exemplo. Não. Eram assaltantes que lá estavam, que queriam propina, não queriam vacina. Eram ladrões, numa linguagem mais direta. Ladrões que lá estavam. E muitos vestiram farda, como foi comprovado, e a CPI mostrou isso. E os senadores apresentaram tudo isso aí. Não é uma invenção. Deixa qualquer um de nós atônito, ou não? Claro que sim. A coisa está ali. Então, o que se coloca nessa circunstância é que esse rapaz tem de ser punido. Primeiro, o senador Alessandro Vieira, vamos ver se mantém, queria convocar o cidadão à CPI. Eu acho que está correto. Tem de levar o meliante, esse meliante, depor lá, porque ele está ameaçando os senadores de morte. Aonde nós estamos, que você tem o presidente da República, que é a família Morcrim, que ameaça todos de morte, que rouba, assalta, que desvia dinheiro público, lava dinheiro, se organiza de forma criminosa. Olha quantos crimes: peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, etc. Que vai a Nova York, na Assembleia Geral da ONU, e faz essa palhaçada. Isso aqui é uma palhaçada. É um negócio absurdo. É um negócio. Ele começa a comer pizza na calçada. Por quê? Porque não pode entrar. Olha a vergonha. Ele não pode entrar num restaurante, num café, num local fechado. Por quê? Porque não tem a certidão de vacinação. Um certificado que mostra que se vacinou. É o único. E é humilhação nossa. Porque lá, insisto, não é o Jair Bolsonaro, é o presidente da República Federativa do Brasil. É uma humilhação. E nós estamos assistindo isso. Até quando? É a pergunta que eu faço a todos. Até quando? Ele precisa fazer mais o quê para que seja usado o que dispõe a Carta de 88? Né? Ele precisa fazer mais o quê? Porque é um conjunto de fatos. E aguardem aí, registrem. Ele transformou a MP de fake news agora em projeto de lei. Né? Isso aí vai demorar uma eternidade para tramitar e tal. Foi mais uma derrota. E o presidente do Senado tem sinalizado claramente que não aguenta mais o Bolsonaro, diferente do Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, que prefere
manter o apoio, não sei se de forma pouco ou de forma republicana mesmo, ou tendo outros objetivos, né? Mas a tendência com a economia caindo, e agora com essa crise da Evergrande, a grande empresa que uma parte da sua atividade econômica é a construção civil, com essa dívida e vai bilionária em dólares, que vai dar o calote. Isso vai ser terrível que vai ocorrer, que pode ocorrer na economia chinesa e na economia mundial. O reflexo já na Bolsa de Valores brasileira hoje já foi extremamente sensível. Provavelmente o governo chinês vai agir rapidamente antes que tenha um efeito em cadeia. É o que parece. É a tendência, na minha leitura, e pela forma como se organiza a economia chinesa, que não é do mesmo jeito, para lembrar a crise de 2008 dos Estados Unidos, como funciona a economia norte-americana. Na China, o papel do Estado é dominante para isso. Então, vai conter, mas isso mesmo assim vai ter um efeito negativo em vários países. Fica aquela preocupação com essa empresa que vai dar calote. E aí, como é que ela vai ter de renegociar os pagamentos? Em suma, nós vamos ter uma situação tão complexa internacionalmente, a situação interna é muito ruim em termos econômicos, né? Nós sabemos que a pandemia continua, a tensão social continua, a declaração criminosa, né, da semana passada que não era para vacinar adolescentes, e ele explicou que ele ouviu isso numa rádio, uma cidadã aí estava falando na rádio contra a vacinação adolescente. Ele ouviu, gostou, olha o absurdo, olha que loucura, e ligou para o Queiroga, e o Queiroga falou, vamos parar tudo. Se não fosse ação republicana, responsável de secretários municipais, estaduais de educação e prefeitos e governadores, nós teríamos interrompido o processo de vacinação, porque ele ouviu na rádio. Nós estamos na mão de um idiota. É um idiota, é idiotia no poder. E agora vai nos humilhar na ONU, e já está nos humilhando em Nova York. E lembrando que um dos membros da comitiva dele, do Beócio, do Bolsonaro, está com Covid. Foi agora. Foi testado agora. E aí? Contaminou os outros? Com quem ele teve contato? Quer dizer, ainda vai ficar essa pecha de que o brasileiro, ao chegar no exterior, espalha a Covid por onde passa. Ainda vai ficar essa pecha. Tudo produzido por esse marginal. É inacreditável. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 638 mil inscritos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, agradeço a vocês, indique o canal a uma amiga, um amigo, porque nós temos um compromisso aqui, essencial, como eu sempre digo, com a Constituição e com a defesa do Estado Democrático de Direito. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, suas notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Nós publicamos as últimas, publicar é mania antiga, postamos aí as últimas entrevistas, né? São muito interessantes, super bacana, tanto com o jornalista Guilherme Amado, com o jurista Reale Júnior, com o ex-ministro da Fazenda, doutor Maício da Nóbrega, e temos agora uma série de entrevistas que nós vamos postar essa semana. Eu gosto muito de fazer o Clube de Membros, está lá, membros, cliquem ali, tem todas as informações, eu estou gostando muito de fazer aquilo, eu acho bem bacana aquilo, e tenho certeza que vocês vão gostar também. Clique ali que tem todas as informações. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br, lá tem os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Insisto, eles dialogam entre si e permitem uma reflexão qualificada do que nós estamos vivendo. Por fim, para ver uma outra coisa totalmente diferente, dê uma espiadinha lá, vocês vão gostar no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã com o CPI. Até!